Bom dia aí a todos, shalom aí a todos. O Bom, que acontece, preciosos? As estruturas de cidades antigas que aparecem aí, como Egito, Babilônia, Canaã, todas essas estruturas, elas estão envolvidas com uma forma de governo político e que muitas das vezes nós olhamos para o lado político e não olhamos para o lado espiritual. E quanto mais concentramos somente na política, e eu não estou dizendo com isso que você não olhe isso, mas a gente ignora o lado espiritual. A guerra, ela é espiritual, do início da escritura até o final. A batalha espiritual é notória. E civilizações e culturas paganizadas passam a ser governadas com um objetivo muito ruim pelas trevas. E quanto mais a igreja, o povo de Deus, ignora o lado espiritual, mais ele fica à mercê de tudo isso, achando que vai resolver as coisas pelas questões naturais, né? Pelas questões de ideologias, de partidos, de líderes, e, e fica totalmente obsoleto a parte espiritual da guerra. Aí a gente diz que a igreja não tem que se envolver com política, mas ela, por sua vez, também quebra uma série de princípios que fica à mercê dessas frequências. É interessante que, desde o início, se aparecem esses deuses, que são seres espirituais da maldade, nas regiões celestiais já estavam lá. Mas parece que no Novo Testamento, entre aspas, que é o segundo, é a renovação do primeiro, que há uma invenção desses seres, porque eles passam a se materializar e a se manifestar de acordo com outras culturas, com outras nomenclaturas. Porém, por mudar a nomenclatura, por mudar o arquétipo cultural, não significa que ele deixou de ter a essência de quem ele é. Ele pode até mudar um pouco o modus operandi de ele atuar, mas ele segue. Só que a igreja, ela entra num padrão de que ela prefere ter uma amnésia espiritual, de esquecer, de ignorar, sabe, de apagar a realidade sobrenatural do ataque espiritual que já começa no Éden. Alguém aí de muitos anos conhecido somente da internet, essa semana me mandou algo aqui no privado, aí caiu a ficha sobre algumas questões, né? E ele falou: Poxa, eu me sinto enganado. Ele é muito inteligente, muito cheio de Bíblia, e eu me sinto enganado. E o que a gente faz? Olha, que bom que você despertou. Aí ele diz: Poxa, nessa guerra aí entre Deus e o diabo, eles os dois ficam brigando e tudo espirra em nós. Eu falei assim: Peraí, para aí, por favor. Que guerra entre Deus e o diabo? Não existe isso. Aí ele falou assim: como assim? O senhor não acredita nessa guerra entre Deus e o diabo? Falei: olha, essa dualidade aí é uma invenção. O diabo, a Satã, ele não faz guerra contra Deus. Ele faz guerra contra a minha alma, contra a sua alma. A Escritura diz que ele é inimigo de nossas almas. Ele não pode contra Deus. Você tem uma ideia?
quando ele pensou em dar um golpe, a contenção de Deus, Miguel, expulsou ele. Então, se Miguel, que é Miguel, na autoridade que foi lhe concedida de um arcanjo para a área de batalha espiritual de alto nível, conseguiu expulsá-lo de um território, imagina Deus. Só que nós damos a ele um poder que ele não tem, mas que ele quer. E passamos a achar que ele vai duelar literalmente com Deus e ele vai conseguir vencer a Deus. Irmãos, ele sabe que não vai. Mas o problema é que ele quer arrastar, como arrastou alguns anjos, algumas estrelas, com a sua cauda, arrastou. Arrastar significa querendo ou não, conseguiu ser arrastado por ele. Então, nem todo mundo foi porque quis. Sabe que uma pessoa arrastado, você agarra e puxa. Então, você não é arrastado a andar com ninguém, a fazer nada com ninguém. Esse princípio não é de Adonai. Esse princípio não é de Adonai. Deixa eu fechar alguns microfones aqui. Bom dia, dona Neuma. Olha só, irmão. A primeira civilização e desses 5 grandes impérios, ele é levantado utilizando um princípio de Adonai que está faltando em nós. Unidade. Unidade. Adonai dá um segredo ali de que se o homem, ainda que errado, nas suas motivações e intenções, trabalharem unidos, ninguém para ele. Aí os homens se unem para o errado, porque entenderam o princípio que a unidade, mesmo no errado, produz. E para fazer o que é correto, a dificuldade é ter unidade. Então, por isso que ele divide. Por isso que ele cria a divisão. A divisão na casa, a divisão na cidade, a divisão na igreja, a divisão na nação. Porque um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste. Então, eles sabem que para que eles possam ter êxito, tem que haver unidade. Então, eles começam criando coisas, desde o início, que gera confusão e divisão. Eles vão criar essa dualidade na política, no time de futebol, na escola de samba, na denominação, na religião. Porque ele dividiu você e enfraqueceu. Eles estão unidos e nos divide. Quanto mais dividido, mais enfraquecido. Se você pega um cimento, argamassa, e mistura só o cimento puro, você tem uma estrutura forte, sólida. Se você começa a colocar alguns ingredientes e diluir a quantidade de cimento com outros ingredientes,
você enfraquece. E você vai ver que Adonai ele faz construção com pedras. Mas eles vão trazer a argamassa para construir tijolos. E as nossas construções, elas são até bonitas, mas é de argamassa. Você consegue ver a diferença? E eles são construtores. Esse povo que sai em rebeldia, em rebelião, eles passaram a construir. As primeiras cidades foram construídas para que pudessem mostrar para Adonai o poder que eles tinham de realização. Sem ele. Usando o que tiraram dele, o conhecimento dele. Que é o grande arquiteto do universo, que eles dão o nome de Gadu, eu não chamo de Gadu, eu chamo de Yud-Re Vav-Re, aquele que tem o nome, que está acima de todos os nomes. Ele trabalha com planejamento, ele faz planta, ele trabalha com equipe, faz execução. Então, deixa eu te mostrar. Por que eu estou falando tudo isso antes como introdução? Eu estou tentando fazer você entender que a Torá ela é um manual também de batalha espiritual e ela vai sinalizar a cultura paganizada que está sendo controlada por seres espirituais e que ela está sendo dada como um mapa para você aprender a se desviar e a se posicionar. Porque a gente vai iniciar por Babel, como sair disso, dessa confusão, e você vai ver que, ao longo da história bíblica, Babel ela vem com a cara de fora. Chega um momento que Babel, ou Babilônia, ou Babel, some. Ela vai para as sombras e ela vai trabalhar com uma coisa que lhe é muito peculiar, ocultismo. Mas no final, Babel aparece em Apocalipse. A grande Babilônia, a mãe da prostituição. Você pega Apocalipse 17, você pega Apocalipse 18. E por que ela sumiu? Porque ela está trabalhando nas sombras. Pelo lado do ocultismo. Você tem uma ideia? Estrutura. Existe uma deusa que ela é chamada de Vatica. Vatica é a deusa do submundo das trevas. E ela governa nas sombras. Vatica é a palavra que deu origem a Vaticano. Então você tem a estrutura de planta do Vaticano como uma chave. Pegue a imagem aí, eu já até coloquei essa imagem em outras reuniões. Bote aí no grupo. A imagem de cima do Vaticano, você vai ver uma chave com uma torre em frente à igreja de São Pedro. É uma chave. E você vai ver que o Vaticano, está sobre 7 montes da sociedade, onde você tem sobre e nele um rei, um monarca, governando pela mão política e pela mão religiosa. Ele mistura religião e política, lado espiritual e lado natural, governando sobre 7 montes da sociedade. E a igreja, sem entender essa chave, sem se posicionar. Mas por que eu estou te contando isso? Porque tudo isso se inicia em Babilônia. E Babilônia está aí na sua cara, com outra nomenclatura, com outra roupagem. Mas é a mesma.
Dentro dessa roupagem de religião, ela inseriu política, estratégia dos medos e dos persas, filosofia grega. Então, tem uma estrutura ali. E Daniel, ele vê isso funcionando nos últimos dias a pleno vapor. 5 reinos numa estrutura só. Lutando contra quem? Contra o povo de Adonai. Então, o que a Torá nos ensina, sinalizando? Olha só, eu já falei ontem sobre a aliança de Abraão, a mudança dele, a preparação, o chamado, a questão dele abrir mão do ID, deixar de ser Abraão para ser Abraão, de Sarai ser Sara, de deixar de ser princesa para ser minha princesa, de se trabalhar tudo isso, de fazer uma aliança pessoal. Por que ele não gerou descendentes antes? Porque ele geraria de acordo com o DNA do pai idólatra, que era Tera. Ele primeiro teve que passar por uma purificação na sua parte genital, na sua mentalidade, para que pudesse gerar filhos que seriam reis poderosos e nações. Muitos de nós gera sem se purificar. Muito de nós gera sem se separar. E gera com os princípios de Babel, de confusão. Entende? De confusão. Você sabia, dentro do meu atendimento, eu consegui, esses dias, explicar para algumas pessoas que eles têm filhos bastardos, e eles descobriram que eles tinham filhos bastardos, e não somente filhos bastardos, mas também eles eram bastardos. Eles são bastardos, eles precisam quebrar essa maldição da bastardia e aquilo que eles fizeram. E alguns deles antecederam a merenda, antes do recreio, e andaram estabelecendo aliança de sangue, conjunção carnal, antes de se casar. E aí, com isso, alguns deles engravidaram. Quando engravidaram, faltando um mês, faltando pouco tempo para se casaram. E aí, depois de casado, a barriga aparece, a barriga cresce, o filho nasce e é registrado no cartório, com o nome do pai e com o nome do filho. É uma criança que tem nome de família, tem um pedigree. Porém, no reino espiritual, ele é um bastardo, porque foi feito por fornicação, sexo ilícito, prostituição. Se alguém era casado e houve um relacionamento extraconjugal por adultério, mas está lá a semente no altar que foi feito, que era uma cama, não um leito. Isso traz complicação. Só que as pessoas vêm e são inseridas no reino e não fazem o que eles chamam de tikkun olam, a reparação daquilo que se iniciou errado, porque se estabeleceu um início sem princípio. E aí você vê o que é o Gênesis de acordo com o grego e o que é o Gênesis de acordo com a estrutura dos hebreus ou do hebraico. Porque Gênesis para os gregos é início, mas para os hebreus é princípio. Então tem muito início sem princípio. E aí eu tenho que corrigir o início das coisas, levando o princípio. E aí eu tenho que fazer o Hateshuvah. E o que vai me trazer isso é que isso está na Torá. Então ela começa apontando, está na Torá. Aí você vai vir para Êxodo e você vai ver que você precisa fazer a saída, né? A saída desse meio. Aí você tem que usar o profeta para poder te... Olha, o apóstolo vai te dar o fundamento do princípio. O profeta vai te direcionar que você tem que sair de Babel para poder andar. Aí o Levítico, o Vaikra, vai te falar da santidade, da purificação, que é o pastor.
Olha o processo. Eu saio do Egito, saio da Babilônia, eu sou orientado por um profeta, eu fui fundamentado no princípio, agora eu tenho que passar por purificação. Para que, quando eu chegar no meu período de números, né, que é o período justamente de guerra, de provação, para ver se eu sou aprovado para poder receber a palavra 100% e desfrutar dela na Nova Jerusalém, eu estou apto. A maioria chega aqui em números e não aguenta pressão, porque não tem princípios, não tem fundamento, não tem quem direcione e não tem santificação. Porque alguém com o espírito da Grécia, baseado numa mente filosófica, vinculado a titãs ou semideuses, te orientou que você tinha que ignorar os 5 primeiros livros da Bíblia, porque caducou, quando não caducou. Então, deixa eu te mostrar aqui algo. Olha só. As religiões pagãs do mundo antigo eram tentativas corrompidas de acessar o espiritual. Religião, no grego, é religare. Eles querem trazer uma ligação completa. Você sabe como faz uma ligação completa? Você vai ver que as estruturas, escuta, as estruturas de construção, elas eram feitas com torres. Até as igrejas antigas, as mais medievais, como os castelos, né? as, as mais góticas, elas têm uma estrutura piramidal ou de torre com escadarias e com pontas para captar energia, como antena. Porque através da captação da energia, dessa frequência, aquele ambiente ali é modificado. Então, não é que eles quisessem construir algo, né? Eu tenho aqui engenheiros e engenheiras, né, aqui conosco. Você não tem estrutura de construir algo com betume e argamassa, tijolinhos, de se criar uma estrutura de torre que atinja os céus. Não tem. Então, não era essa a ideia, mas era criar uma estrutura de ponto de contato para atrair essa frequência do segundo céu, para que o segundo céu pudesse governar e tem governado aqui na Terra, através de frequência. E uma das coisas que eles colocavam, os sinos, não era para tocar em horários específicos, mas eram para ser trabalhado com uma estrutura acústica de frequência para aqueles elementos que estavam ali dentro. E tudo isso é escondido, a frequência que existe nesses templos, a acústica que foi devidamente preparada, sabe? Se você vai para um campo aberto, a tendência de você se tornar um para-raio é maior, por conta de que você vira uma torre. Por isso que volta e meia cai em árvores. Então, por eles entenderem esses princípios, eles estão invocando. Então, olha só, muitas delas tinham vestígios distorcidos de verdade, originais, uma distorção, reveladas por Adonai aos primeiros homens, por exemplo. A história de dilúvios aparece em várias culturas, como a epopeia de Gilgamesh, mostrando que havia uma memória coletiva do juízo divino. Eles conhecem isso lá. Mostrando que havia uma memória coletiva, no entanto, essas narrativas foram corrompidas pela idolatria e Satanás, o pai da mentira, usou essas religiões para desviar as pessoas do verdadeiro Adonai, do verdadeiro Deus. Por isso, a Torá não apenas estabelece leis, mas também confronta os falsos deuses. Cada mandamento dado por Adonai é uma declaração contra uma mentira do inimigo. Quando o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, olha só, ele iniciou a Torá. Olha aqui, Êxodo 20.
Olha qual é o primeiro mandamento. Êxodo 20. Versículo 3. Ó, não terás outros deuses além de mim. Não é além de nós, é além de mim. Então, a cultura pagã, politeísta do Egito, da Babilônia, de Canaã, onde os deuses recebem um culto, inclusive com cunho sexual. Então, o povo está 430 anos cativo dentro de uma cultura que nem lembravam quem era um Deus monoteísta, nem lembrava que era um Deus santo, um Deus puro, mas com práticas pervertidas dentro de uma cultura egípcia, onde o próprio Deus Sol, Mitra, é adorado. Então, Deus tira de lá. A primeira coisa que Deus avisa, não terás outros deuses além de mim. Eu sou o único. Aí ele dá uma outra orientação. Ouça, Israel. Israel é o ID natural ou o ID espiritual de uma nação? O ID natural era Jacó. Mas ele lutou não contra Deus, lutou com Deus, teve o seu ID mudado. Agora ele é Israel. Quando Adonai quer falar com ele como uma velha criatura, Deus chama ele de Jacó. Quando Adonai quer falar com ele como uma nova criatura que entende o lado espiritual, Deus o chama de Israel. Nós somos Jacó ou somos Israel? Aí ele diz para o povo que está tirando: olha, não terás outros deuses diante de mim. Aí você pega Deuteronômio 6. Shema, ouça, ó Israel, o nosso Deus é um. Todo dia, ao anoitecer e ao amanhecer, isso é declarado por alguém de Sião. Isso te dá proteção à noite, te dá proteção ao dia. Você declara para o mundo espiritual ouvir, verbalizando, frequenciando. Shema, ó Israel, o nosso Deus é um. Por isso que Shalia, Paulo, Saul Rachalia, ele diz: eu quero vos apresentar como uma congregação pura, ao único marido, ao único Senhor. Não é a vários, é a único. Então eu preciso entender que ele está tentando mudar a minha forma de pensar, porque a minha mentalidade egípcia está fazendo com que eu ache que há uma pluralidade de deuses. Então ele vem dizendo: vamos parar aqui, acabou essa brincadeira de deuses, eu sou único, sou exclusivo, não tem como dividir mesinha comigo. Você não é do mundo, você não é todo mundo, você não é do Egito, você está na confusão da Babilônia, saia da confusão da Babilônia. Porque isso tem impacto espiritual, isso é mesa de demônios. Não tem como dar um jeitinho. Não tem como ter compromisso de matrimônio com Adonai e fazer programa com Baal. Não tem como. Não tem como levar a cheirar para dentro da casa, não tem como se fantasiar de Noel, São Nicolau, o Kraus. Não tem como.
Então, ele está falando dos problemas espirituais que está governando as estruturas governamentais que o povo não está enxergando. Então, olha só isso aqui. Não terás outros deuses além de mim. Ele não é apenas uma regra moral, mas uma guerra direta contra os príncipes ou principados espirituais. Então, olha só. A genealogia da Torá, na Torá, não são meros registros históricos. Cada nome representa uma linhagem espiritual. Gênesis apresenta duas grandes linhas: a linhagem da promessa, que culmina em Yeshua, e a linhagem da rebelião, ligada a Caim, Nimrod e aos impérios opressores, a torre. Então, a rebelião de Caim vai gerar a rebelião de Nimrod e a construção de uma torre. A primeira coisa que eles fizeram foi construir o zigurate. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui em Gênesis 11. Porque olha como Adonai é estrategista. Sabe quem constrói a torre? Babel, Babilônia. Sabe quem Deus pega para construir tudo que ele tem que começar? Um homem de Ur dos Caldeus, da Babilônia. Mas tinha fagulha. Ele, quando você vai estudar quem é Abraão e de onde veio Abraão, o hebreu, aquele que vem do outro lado do rio, ou aquele que pertence a Eber. Eber vem da linhagem de Sem, um dos filhos de Noé. Noé gerou quem? Sem, Cão e Jafé. Entendeu? Sem é aquele que é responsável pela palavra. Por isso que o pessoal é antissemita. Vem de Sem. Essa descendência ama a palavra, quer obedecer a palavra, quer viver a palavra. Como quem? Como Abel, que queria agradar, queria fazer tudo de acordo com a palavra. Aí a outra linhagem ficou com raiva, porque queria estabelecer um meio e um caminho, uma forma de chegar até Deus, não pela forma como Deus estabeleceu. Então, tem coisas que Deus manda você fazer e tem coisas que Deus manda você não fazer. A humanidade quer fazer o que Deus não mandou que seja feito e deixar de fazer o que Deus mandou que seja feito. Deus manda celebrar festas bíblicas, eu não faço. Deus manda sair das festas pagãs, eu faço. Já viu aquela coisa? Quer que o povo faça? Proíbe. Porque quando você proíbe, eles fazem. Não é? Parece que é o invertido. É o invertido. Ó, o cara tem não sei quantas galinhas no quintal, mas ele quer roubar a galinha do vizinho, porque eles criaram a mentalidade que a galinha roubada é mais gostosa. Olha que loucura, gente. A grama do vizinho é mais verde. Você não está vendo que é uma distorção na tua forma de pensar? Então vamos lá. Olha só. Gênesis 11. Olha só isso aqui. Versículo 1. Em todo o mundo, ó, as pessoas serviam de uma mesma língua, de uma única maneira de falar. Não havia vários idiomas. Havia um só. Aqui vai começar uma Babel linguística. O que nós temos hoje? Eu vi um absurdo de quanto mais simplista ou simplória
a tradução, mais fácil de você entender. E quanto mais ela é diluída numa linguística rasa, mais longe você fica do propósito original. Por isso que não existe várias versões da Torá. Existe a Torá. E a explicação da Torá de forma oral. Porque é a palavra viva sobre a palavra escrita. É a palavra viva sobre a letra morta. E tu só vai alcançar isso por discipulado. Aí, eles falaram, quando os seres humanos emigraram para o Oriente, aí está aqui para onde eles vão, encontraram uma planície, olha aí, em Sinear, e ali se estabeleceram. Agora eles têm uma planície. Combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. Olha que a pedra natural está sendo substituída por tijolos. Está vendo? Que é uma substituição de matéria-prima. Quando você vai para o povo no Egito, antes de sair, e eles pedem para que possam ir adorar a Adonai no deserto, o faraó diz assim, o povo está ocioso. Vamos exigir a mesma cota de tijolos e não vamos dar mais a eles a matéria-prima. Eles vão ter que buscar a própria matéria-prima e bater a mesma meta de tijolo, aumentando a carga, não a carga horária, mas o trabalho escravo. Eles não terão tempo para adorar. Olha de quem está sendo feito as questões trabalhistas no Egito. Aumentando e exigindo uma produtividade através de meta, não dando a matéria-prima para te roubar o tempo que você tem que ter para adorar, para ter comunhão com Adonai. Esse sistema utiliza o trabalho para te fazer escravo. E a única diferença da escravidão antiga para a moderna é que você tem diploma, você tem canudo. Você é um escravo diplomado, mas que vive preso no sistema, que ganha, e quando recebe já está totalmente endividado. E nem percebe que vive dentro do sistema escravo. E a gente tem a falsa ilusão que somos donos de alguma coisa. Se não pagar o IPTU, tua casa vai a leilão. Se não pagar o IPVA, tu não tem direito a andar na rua. O carro é teu, eles te tomam. Tu acha que você tem alguma coisa, você paga para poder usufruir. Mas a mentalidade é que você é dono. Agora eles estão criando um meio de aumentar o IPTU para o valor de imóvel de mercado para que você não tenha como pagar. Tá? Por causa de quê? Porque a ideia deles é tomar tudo de todos. Para que em 2030 você não tenha nada, mas seja feliz. Aí, com isso, eles estão trabalhando a mentalidade que você tem que viver de bolsa, de ajuda de governo. E os 90 milhões que estão no programa de bolsa não são mais vistos como desempregados, porque eles ganham bolsa. E aí não é computado como desempregado porque são bolsistas. Aí diz que eles estão acabando com a pobreza. Será? Estou te mostrando um sistema governamental debaixo de um jugo espiritual. Aí vem aqui, ó, e decidiram mais. Vinde, construamos uma cidade. É uma torre. Por que tem que ter torre, irmão?
para poder canalizar a frequência do segundo céu. Ó, cujo ápice penetre nos céus. Você sabe que de norte a sul, de leste a oeste, foi instalado aqui, olha só, quando houve uma crise mundial que se fechou tudo, enquanto está tudo fechado, foi autorizado pelo governo vigente da época a instalação de torres nessa nação, que eles chamam de 5G, que não eram instaladas. E a maioria é do dragão vermelho, que agora mandou um símbolo aí, entendeu? Do dragão tomando conta da onça no Amazonas. Porque o símbolo do Amazonas é uma onça. Ao mesmo tempo, nesse período aí de pânico geral, se via muitas luzes, 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 luzes. Sabe o que era? Satélites sendo mandados para os céus. Então, eu tenho um ponto de contato de satélite com torres. Agora eu preciso ligar essa frequência de torres nos seres humanos. Você se lembra que quem estava trancado estava sendo liberado para quem não tinha aparelho celular? Que eles fizeram questão de facilitar o acesso de aparelho celular para todo mundo? Porque para que ele funcione, ele precisa de frequência de Wi-Fi. São as torres modernas. E você sabe que tem tecnologia, nanotecnologia, grafeno, alumínio sendo introduzido, inoculado nos seres humanos, para que eles não só sejam o portador de um contato, que é aquilo que ele carrega na mão, mas que ele tenha o ponto de contato dentro e o homem passou a ser uma antena. O homem se transformou numa antena que pode ser rastreado se pede Bluetooth. Porque isto é a Babel moderna. Porque a Babel moderna precisa dar a Nimrod. Quem é o espírito de Nimrod que está fundando a torre? É o espírito do anti-Messias. É o espírito do anticristo. Mas o espírito do anticristo não é onisciente, porque esse atributo só quem tem é Yud-Re, Vav-Re. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, ele está em todos os lugares. Ele tem todos os conhecimentos. E o anti-Messias não tem. Então, não é um regime de governo de uma mão direita, de uma mão esquerda que vai dar isso a ele, mas é um regime de governo não democrático, mas um regime de governo de tecnocracia, porque a tecnomancia é a feitiçaria por tecnologia. E Babilônia trabalha com feitiçaria. A feitiçaria era estabelecida quando você via um mago, um feiticeiro, um Harry Potter da vida, olhar para lá e falar a palavra de encantamento e apontar uma varinha mágica e acontecer alguma coisa à distância. Você hoje pega um controle remoto, você tem um ponto de contato com ondas eletromagnéticas, ondas invisíveis, que você aperta o botão, abre o portão, fecha o portão. Então, se você mostrasse lá na antiguidade alguém com um controle remoto na mão, apontando para o portão e balançando e fazendo assim, é feiticeiro. Ele fez um encantamento e se abriu. Da onde vem isso? Moisés, estende a tua vara sobre o mar.
e o mar se abre, porque Deus ordena e diz que o respirar, o refolgar da narina de Deus, o mar se criou duas paredes. Como é que funciona isso? Poder sobrenatural. Mas os magos copiavam com vara. É muito parecido, mas é diferente. E aqui eles vão construindo uma estrutura. Olha, aí Deus diz, olha o que Deus diz. Não é Babilônia que está dizendo, é o que Deus diz, olha só. E decidiram mais, vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. É a ponta que tem que atingir a frequência dos céus. Isso é para captar frequência, irmão. Energia, vibração. Desta forma, nosso nome será honrado. Por todos jamais seremos dispersos pela face da terra. Eles não querem se dispersar. O id é indo. Eles querem plantar e prender em cidade. Por isso que o plano deles agora é cidade inteligente, de 15 minutos. É plano Marshall. Agora, olha só. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Olha só, a cidade ela tem um ponto de contato. Qual é o ponto de contato? A torre. Será que nós temos hoje essa torre? Que vai dar vida a Iá? Que a Iá vai dar vida à imagem. E toda imagem é idolatria. Não farás para ti imagem de semelhança alguma. Eu sou o único Deus. Mas a Iá vai dar vida à imagem. Você entende aí o governo do anti-Messias? Que o que está sendo ensinado em Gênesis é o que está acontecendo hoje, na atualidade? Uma Babel moderna, tecnológica? Ó, então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo, aqui a unidade, ó. Falam todos a mesma língua. E esta construção é apenas o início de suas iniciativas. Ah, então se é o início, não significa que vai ser o final. Terão outras iniciativas. Porque eles não desistem. Então, o início das construções das torres foi Babel, mas não é o fim. Está aqui ó, um código. E aqui de uma, e o ó, então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E esta construção é apenas o início das suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Sabe o que ele está falando? Que mesmo errado, mesmo errado, mesmo errado, se eles têm unidade e falam a mesma língua, ninguém consegue pará-los. E hoje nós temos dificuldade com essa unidade para construir o tabernáculo. Se cada um lê do jeito, entende do outro, e faz estudo aqui, faz estudo ali, faz não sei o que ali, faz uma coxa de retalho. Uma coxa de retalho de fuxico. E alguns são até de fuxico, não tecido, mas de fuxico de fofoca. E tem até o fuxico gospel, né? Bom, portanto, vinde, desçamos e confundamos
à linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais entendam um com os outros. Aqui não é porque desceu a Trindade, não, tá? Aqui é porque Adonai, desçamos, é porque Adonai trabalha com a equipe. São os ministros que compõem a letra da Torá. 22 ministros. Você quer ver uma coisa? Deus tem início e tem fim? Alguém quer me responder enquanto eu bebo água? Deus tem início e tem fim? O que é que vocês acham? Deus tem início e Deus tem fim? Ninguém chuta? Alô, tem alguém aí? Apóstolo, foi no início, quando ele criou? Foi na criação? Não entendi o que ela falou. Alguém entendeu? Foi no início da criação? O que ela falou, Claudiana? Não entendi, não. Também que eu falei ao mesmo tempo e ela também. Eu ia falar que a palavra diz que ele é o início, tem que ele é o início e o fim. Eu sou o início e o fim, né? Não, mas ele não é Deus? Ah, não, estou falando de Deus verdadeiro. Não diz que Adonai é o início e o fim, porque Deus não tem nem início e nem fim. Porque Deus ele é o Pai da eternidade. Quem diz que é o início e o fim, e ele diz que ele teve o início e ele tem um fim, porque ele é o primeiro e o último. Sabe por quê? Porque os 22 ministros têm a base nele. Ele inicia com ele como primeiro e ele como último. Os 22 ministros estão ligados à sabedoria, que está em Provérbios 8, que é Yeshua. E ele é estabelecido com um propósito. Por isso que ele diz, a vida eterna é esta, crer no único Deus verdadeiro. Ele não diz crer na Trindade, ele diz crer no único Deus verdadeiro. E em Yeshua, o Filho a quem ele enviou. Você entende? Aí ele diz que o Filho é o primeiro e o último dos ministros. Então aqui eu estou falando dos ministros que começam a construir. Ele não constrói com a primeira letra Aleph, que é o um indivisível, o valor numérico na gematria. Ele começa a construir com o Beit, que vem de Berish. É um princípio. Em um princípio. Em um princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não começa com Aleph, porque tudo já estava nele. Aí tem a palavra tizitizum, tintizum, tintizum. Tintizum é quando ele inspira e ele cria um espaço para criar o mundo, porque ele já preenchia tudo em todas. E ele cria um vácuo para criar o universo, porque Deus é o Pai da eternidade. Então Deus não tem princípio nem fim. Quem tem princípio e fim é o Filho. Porque ele diz que ele estava lá como palavra. E quando ele recebe a missão de fazer o que ele tem que fazer, de ser o mediador, ele o representa, mas ele não é. Por isso que ele diz: quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou representando o Pai.
Você já foi a algum evento de enterro ou de festividade representar a tua empresa? Você não é a tua empresa, mas você representa a tua empresa. Então, o fato de você se fazer presente e representar não significa que você seja. Bom, vamos deixar isso para outra hora para a gente poder aprofundar isso, porque isso é outro tijolinho de Roma. Isso é outro tijolinho da confusão de Babel, que tem que ser demolido com martelinho. Aí você vai entender que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça penho. Tem que bater para cair essa estrutura aí, irmão. Ó. Tem que demolir isso aqui. Não dá para construir a partir daí, não. A gente vai trabalhar em cima disso. Ó, e foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali para toda a terra e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecido como Babel, por conta ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade. Agora a humanidade está na confusão, eles não têm a unidade. Aonde que Adonai vai desfazer isso aqui, trazendo unidade? Lá em Shavuot, em Atos, que é a descida do Rua Kodesh. Todos falavam vários idiomas, de repente falaram uma única língua. Mas ali não era para poder dar línguas somente. Ali era recebimento da Torá. Ali ele está pegando a Torá, que caiu no início da humanidade com o pecado do primeiro Adão, para colocar dentro de nós, não escrita em pedras, mas colocar aqui na mente. Então, olha, entra a entrega da Torá, que eles chamam de Pentateuco, e ela é incendiada. E aí viu-se línguas de fogo. O que ele está falando? Estou dando o idioma espiritual da Torá para você, como pedra viva, entender e interpretar. Você entende? Ele desfaz isso aqui, levando para o idioma, na entrega da Torá. E eles seguem dizendo que o que houve ali foi variedade de língua, que começou o movimento pentecostal. Pentecostal é grego, irmão. E tem gente que se ama, porque eu sou pentecostal, eu sou do reteté. Reteté é confusão, irmão. Tem muita gente dizendo isso que te digo, sentindo o coração, conga, Nike, Puma, sem princípio bíblico, sem base, gerando confusão. Olha só isso aqui. Ó, enquanto em Canaã usavam pedras e argamassa nas edificações, na Mesopotâmia, devido à falta de pedras, construía-se tijolos epiche. Descobertas arqueológicas revelaram alguns remanescentes de torres, tentativas que ficaram incompletas. Os mesopotâmios eram exímios construtores de torre-templo, que é o zigurate, com bases quadradas, lados inclinados em forma de degraus, chamados de zigurates. Está aqui, 28:12. Gênesis 28:12. Olha qual era a ideia deles. Eles queriam construir algo semelhante a isso aqui. Olha só isso. Ele teve um sonho. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus.
e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A estrutura de uma escada era o que eles queriam fazer. Agora eles querem fazer isso com tijolos. Olha só isso aqui, ó. Versículo 11, 28, 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. Essa pedra aqui é uma das pedras que Abraão, o pai dele, pai ou avô, avô, havia levantado um altar, o que eles chamam de pedra fundamental. Era o mesmo local de ponto de contato, que ele vai ver esse lugar não outro, senão a casa de Deus. Com pedras feitas por Deus, não pedras construídas por homens, de argamassa e tijolos. Essa aqui tinha uma estrutura. Ele deitado na pedra, de a escada ser posta, e ver os anjos de Deus subindo e descendo. Eles queriam contato dimensionais. Por isso eles criavam platô, planícies, para subir, se elevar e tentar ficar mais próximo, para que pudesse realizar. Entende? Isso é chamado de zigurate. Ó. Uma escadaria com as típicas escadas que ladeavam os zigurates mesopotâmicos da Torre de Babel. O movimento dos anjos significa o oferecimento generoso de Adonai para o ser senhor de Jacó. E exemplo do que movimento de anjos significa oferecimento generoso de Deus para ser o senhor de Jacó, a exemplo do que disse Jesus. Em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eles sobem e descem trabalhando. Isso aqui também fala da própria escada do DNA. Que aqui vai ter um encontro de Jacó, vai ser o vale que eles chamam de Peniel. Deus vai mexer nele e vai dar o nome dele de Israel. Que ele muda o ID, ele muda o código genético, ele muda a estrutura. E é no local de frequência. Que o mundo espiritual se move por frequência. Aí isso é importante entender. Então, eles estão. O objetivo desse empreendimento titânico e mundial era a glória do ser humano sobre o Criador. Né? A deuses pagãos, o objetivo desse empreendimento: fama e nome. Fama e nome. Quando você fica voltado para fama e nome, você quer construir um império. Você vê que a grande elite trabalha o tempo todo com construção e projeção de nome, de marcas, de eventos. Cada um mais deslumbrante que o outro, que eles querem projetar algo que dê fama e nome. Então, aqui, ó, em Gênesis 10, ó, Gênesis 10, versículo 8. Ó, Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Quem é? O homem poderoso da terra. Você já ouviu a expressão, os poderosos? Os poderosos estão envolvidos com construções. Os poderosos, eles vão se tornar construtores. Construtores vai dar origem à palavra maçom. Que para construir vão usar o quadro. Né? Quadro e compasso, não é isso? Esquadro e compasso. Que é o que se trabalha nas 4 linhas maçônicas. Maçom significa pedreiro, construtor. As primeiras civilizações foram construídas por Caim, o rebelde. Sabe o que ele está dizendo, numa linguagem espiritual?
eu consigo estrutura, consigo produzir e construir sem o Senhor. Eu não preciso construir com o Senhor. Eu vou tornar o meu nome grande através das construções. Por isso que eles adoram Gadu, o grande arquiteto do universo. Por isso que eles dizem que ele é o grande engenheiro. Eu imagino, Andréia. Então, aqui está a base, que começa toda a questão das construções das cidades. Sim, eu sei que você é arquiteto. Deixa eu ver aqui. Está falando para mim. Não. Eita, o símbolo da arquitetura. Deus é arquiteto. Eles pegam a cópia de Deus na simbologia. Sou arquiteta. É isso, Preciosa. É isso. Eles pegam princípios de Deus, distorcem. Porque você vai ver que a Torá ela é uma planta para construir tudo. Sabe? E como os homens não estavam conseguindo, o próprio filho veio para construir. Por isso que ele diz: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então, ele tem um protótipo. Por exemplo, existe um ser espiritual que é chamado de Adão Cadmon. Ele é como se fosse uma holografia do que teria que ser a imagem de Deus. Então, ele tem que olhar para essa imagem que é criada lá, que tem uma planta, e trazer essa imagem para cá. O primeiro homem falhou, mas o último Adão, ele traz essa imagem. Essa imagem desse Adão, Cadmon, ele não tem a mesma dimensão. A imagem dele projetada é o que eles distorceram e colocaram no super-homem. Um homem com superpoderes para governar aqui embaixo, mas que tem a criptonita que o destrói. E a criptonita ali é o pecado. Então, ele não tinha a estrutura que eu tinha. Você tem uma ideia? Você tinha ouro no ser humano. Hoje você tem ferro. Hoje a gente vê aí, às vezes falta ferro, aí vai para o fígado, né? Vai para alguns elementos que você tem que repor para poder ver que está faltando ferro, está ficando anêmico, né? Está com anemia, por falta de ferro. Mas a estrutura que nós tínhamos no nosso corpo, na época de Adão, não era ferro, era ouro. Por isso que tem gente que tem muita estrutura financeira que come ouro. Come ouro em filete, come ouro em pó. Porque eles tentam repor a estrutura que se tinha lá. E esse material, eles são condutores de energia. Para você ver a que ponto chegamos. Né? Porque você pega o reino mineral, que alimenta o vegetal, que alimenta o animal, que alimenta o humano, que alimenta o espiritual. Essa cadeia alimentar envolve tudo isso. Alimentar, né? Envolve tudo isso. Bom, deixa eu voltar para cá, senão eu vou sair muito. Então, aqui, no início do seu reino, tá? Homens poderosos, ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado, valente como Nimrod. Quem é Nimrod? Tem aí um filme que Artaxerxes é feito com um ator brasileiro. Aquilo ali é a personificação de Nimrod. Ele no trono dele, governando. Eu esqueci o nome de um ator brasileiro que fez isso aí. Né? Ele até fica careca, muito interessante. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, nas terras da Babilônia. Olha que a Babilônia
ela tem várias... É um complexo. Vou botar aqui complexo. É um aglomerado. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 cidades. Rodrigo Santoro. Isso aí, Jonathan. Rodrigo Santoro. Tem 5 cidades. Por exemplo, Canaã. Canaã significa terra da púrpura. Aí, como esses seres espirituais governavam a nível de cultura em Canaã? Aí você vai ver toda a corrupção que traz muito purpurinados em Canaã. E aí vai sendo trabalhado algumas culturas, porque o homem, assim como o homem pensa, ele o é. Provérbios diz isso. Então, o que eu penso, eu falo. O que eu falo vira hábito. O que vira hábito vira costume. O que vira costume vira cultura. O que vira cultura vira um culto. Eu levo as pessoas a um culto através de formatar a forma como ela pensa. Então, eu preciso trabalhar o que tem que ser colocado dentro da cabeça dela. E aí, por isso que você entende que a Bíblia, Adonai orienta, inculca a palavra na cabeça do menino. Inculcar é fazer um corte aqui e colocar a palavra dentro. Ele está dizendo, você tem que discipular essas crianças em casa, colocar a palavra dentro. Só que eles estão inculcando agora a cultura inútil através do TikTok, das dancinhas, de um bocado de coisas que a gente não consegue tirar o pessoal do aparelho celular. E não é porque está pesquisando, fazendo alguma coisa útil, não, que você pode transformar a internet ainda em alguma coisa útil, não a internet. Usar a tecnologia que eles estabeleceram aí para estabelecer algo ruim, ainda pegando alguma coisa boa. Porque tudo é apresentado como bom. A princípio é bom, mas depois tem um fim desastroso. Então, por exemplo, a nível dos sinapses neurais, arrebenta. Uma criança com menos de 13 anos não devia ter celular. Porque, neurologicamente falando, a nível neural, arrebenta. E olha que eles fazem reposição. Agora, imagina os que tem depois. Te dá passividade, te dá um bocado de coisa. Mas vicia, porque é descarga dopamínica. Então, isso dá sensação de prazer. As pessoas já acordam querendo olhar o celular. Porque vai sentir a luz, a frequência, e isso é mexendo nas nossas questões hormonais. E isso tem a ver com a tecnologia. Isso tem a ver com o transhumanismo, a hibridização da parte de barro com a parte de ferro. Isso é a Babel moderna. E se você não entender que a Torá está batendo em cima disso, irmão, a Torá é tudo em todos. Você não tem ideia do que é esses 5 primeiros livros, escritos pelo dedo de Deus. Eu estava falando com alguém, como é que escreve na pedra? Ah, a pedra tem que ser talhada. Diz que não podia usar objeto pontiagudo, de ferro. Então, com que eles escreviam na pedra? Eu vou ver se eu acho o nome do inseto. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu esqueci o nome dele. Havia um inseto que eles conheciam na antiguidade que cortava mais do que raio laser, com uma precisão que você não tem ideia. Diz que é isso, AP. Que é isso, AP? Que existe um inseto assim? Vamos lá? Qual a tecnologia que tem no bumbum do vagalume para ele ter uma luz? Um inseto que está entrando em extinção. Você tem visto vagalume por aí? A geração aí dificilmente vai ver vagalume. Porque a frequência está matando muitos insetos. Você já notou que nós viajávamos, né? E ainda viajamos de um estado para o outro, de um lugar para outro de carro,
o que mais tinha no para-brisa eram insetos. O para-brisa ficava cheio de insetos, a gente tinha que jogar água, acendeu, limpa aí o para-brisa cheio de insetos. Pum, 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 os bichinhos batendo e morrendo. Você já notou que você viaja agora e não tem mais inseto batendo no para-brisa? Já notou isso? Para onde foram os insetos que batiam no para-brisa? Eles estão morrendo por frequência de torres. Eles estão entrando em extinção porque essa frequência radioativa está acabando com tudo. Tem coisas que a gente não vê, irmão. É perceptível, que a gente não observa. A gente não observa. Olha, eu vou parar, que vai ficar muito longo. Mas eu preciso voltar nisso aqui. Se a Adonai permitir, eu volto à noite falando dessa estrutura que você vai ver. Quando o homem quer se tornar poderoso, ele cria estrutura para dar renome. Ele não está preocupado em deixar legado, ele está preocupado em deixar herança e nome projetado. Aí, em cima disso, ele guarda a família, porque ele quer mostrar para a família que ele é importante. Por isso que as grandes famílias da humanidade, as 13 principais famílias, eles querem preservar a família dele e destruir a tua. Porque é uma destruição em massa da família, através da tecnologia, através da mídia. Mas a dele é preservada. Porque não serve para deles, mas serve para a tua. Porque a família que ele quer destruir é nossa. O carbono que ele quer destruir é você. E há uma agenda feita por aliens, seres espirituais que governam os poderosos do mundo, desde Babel. Que você sabe em que fase nós estamos chegando da agenda? Eles vão abrir a cortina do grande teatro e vão apresentar os aliens, os extraterrestres. Sabe quem são eles? Anjos decaídos que vivem nas regiões celestiais, que serão apresentados como uma raça que governa sob tecnologia, com uma inteligência artificial acima da normal. Pesquisa aí. A IA não pode mais ser desligada, porque ela não está ligada somente nas redes naturais. Se desligar todas as redes naturais, a IA segue ligada e ninguém controla ela. Ninguém tem mais controle sobre a IA. Porque ela vai estabelecer o controle. Nós, que sempre fomos escravos, estamos sendo preparados para ser destruídos, dizimados, e estamos sendo dizimados. Sabe por conta de quê? Porque nós estamos às vésperas da 4ª Revolução Industrial. A robótica vai assumir tudo que você faz e que eu faço. A IA está querendo reescrever até a Bíblia. Eu fiquei horrorizado porque eu ouvi de um bispo na academia. Poxa, quebrava a cabeça a beça para fazer pregação. E agora eu descobri o site GPT. Eu boto lá o tema que eu quero, ele me dá o esboço pronto. Pô, maravilha, todo domingo uma mensagem diferente. Eu falei para ele, o senhor está sendo discipulado pela IA, pelo espírito do anticristo. Ela é mentirosa, ela distorce. Ah, então como é que o senhor faz? Quem tem o espírito da verdade não precisa de IA para montar sermão. Quem me discipula, quem me doutrina, não é o GPT. Ah, eu posso usar, irmão, para pesquisar? Posso abrir o Google e pesquisar onde está um versículo, pesquisar alguma coisa? Claro!
Eu vou poder usufruir daquilo que eu posso sem me comprometer. Mas ele montar a minha pregação para eu ensinar de acordo com ele pensa, sai fora. A Escritura não diz que é o Espírito de Iá que ia me ensinar. Irmãos, olha, e eles estão trabalhando na mentalidade, fazendo videozinhos da Iá com personagens antigas. E muitos das safadas, agora Noé abrindo o Mar Vermelho. Eles estão trabalhando para poder preparar a humanidade para receber isso como normal. Porque eles vão substituir tudo e todos. A mão de obra não precisa mais do escravo, que é humano. Nós somos escravos desde o início. O Egito segue nos escravizando. E Deus vai nos tirar do Egito para entrarmos na terra prometida, a Nova Jerusalém celestial. E ainda para ser escravo, não. É para governar de acordo com a Torá. Mas essa humanidade pagã, eles querem escravos, irmãos. Operários para produzir. Só que agora eles descobriram a robótica. Essa tecnologia ela vem desde a época de Noé. Eu falei ontem, eu tinha a imagem do QR Code. O QR Code, pesquise isso, vê se conseguem achar na internet. O QR Code é uma estatueta maia de 10 mil anos atrás, onde essa estatueta, ele está sentado e a cabeça dele é o QR Code. No QR Code você tem o TAV, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, que é o 666, é o portal da tecnologia. Então, quando você foca a tua câmera num QR Code, ela abre um portal. Isso não é novo. 10 mil anos atrás já era adorado como uma divindade maia. E ganhei gancho aí no Facebook, no Instagram, porque eu botava isso aí há alguns anos. Eu falava. Eu tenho falado pouco, porque meu Instagram da igreja está bloqueado, eu não posso fazer live. Eu não tenho nem falado nada, eu tenho sido bonzinho. Eu estou comportadinho, irmão, não estou falando, não. Eu vou terminar a noite, a Adonai permitir. Eu volto. Deixa eu só ver aqui. Aê! Esse aí é o inseto, Jonathan? Aí tem que botar. Como é que eu tiro isso daqui? Olha aí o QR Code. A estatueta. Isso, me envia no particular. Ele tem um nomezinho, rapaz. Que bom que você está aí, que você gosta desse assunto também. E é alguém que pesquisa, isso me ajuda muito. Você está vendo aí, irmão? A gente é muito ingênuo. Nós precisamos acordar. Vamos para a nossa foto? Quanta gente bonita, gente! Vamos tirar outra aí, vamos ver se a gente muda para fazer duas. Aí. Tassiano, um tempão não te vejo, menino. Apóstola Helena. Ó, vou sair, peraí. À noite, se a Donai permitir, eu volto nesse assunto. Eu vou mostrar a Absalão quando ele começa a construir um monumento em estrutura de torre para que ele não tenha o nome apagado. Hoje, irmãos, a eutolatria está grande. Está grande. As pessoas estão no mesmo princípio de Babel, projetando o nome. O importante não é ele, porque dele, por ele, para ele. O importante sou eu. Irmãos,
Quem somos nós na fila do pão? Somos cooperadores do que ele faz. Só isso. Sabe? Mas a maioria quer projetar o nome do ministério, sabe? E eu fico olhando aí. Chega disso, irmão. A gente precisa se unir. A gente precisa tirar, sabe o quê? As bandeiras denominacionais nos dividem. A gente tem que estabelecer, olha, nós somos de Sião. Nós somos de um único reino. Nós temos uma única escritura. Quanto mais um número de Bíblias diferentes, mais dividido nós ficamos. Porque aqui não diz assim, sabe? Agora tem uma Bíblia aí feminista com palavrão. Sabe? Eles estão bagunçando, irmão. Eu vou falar uma coisa aqui e vou correr. Tá? A Sociedade Bíblica do Brasil é maçônica. Tem tradução aí da Sociedade Bíblica do Brasil escandalosa. Escandalosa. E a gente vai engolindo, achando que esses camaradas não estão fazendo nada. Eles fazem muita coisa em reuniões secretas e discretas. Você não tem noção. Quem governa o mundo são os maçons. Aqui, tu vê essa briga todinha aí, essa polêmica, eles estão juntos. Eles se reúnem nos porões juntos. Não tem essa mão e não tem essa. Essa mão e essa está na mesma cabeça. O cabeça é um só. A gente tem que parar de pensar. O cabeça é um só e tem mãos invisíveis controlando a cabeça, que são os seres espirituais. São os seres espirituais. Você tem líder influente, falando que tem que abortar. Estou falando pastor. Influente. Você sabe qual é o interesse deles no aborto? Você sabe para onde vão os pedaços dos fetos? Você sabe que até para refrigerante vai? Para material de limpeza? Você sabe que muitas das vezes uma substância chamada adrenocromo, que é vendida no mercado negro, 10 ml, é uma fortuna, porque é o elixir da juventude. E isso envolve sacrifício de bebê? E que alimenta esses vampiros, que eles fazem parte de uma seita chamada draconiana. E que dá poder a eles para o grande arquiteto do universo, que, na verdade, você tem noção que o Baphomet ou o Bode de Mendes é um trans? Você já parou para pensar nisso? Que essa criatura que eles adoram num culto é trans? E que exige uma agenda trans nos bastidores? Você tem noção de quantos atores de Hollywood você não sabe que é trans? Você tem noção de quantas mulheres de presidentes são trans e você não sabe que é trans? Você tem noção disso? Irmão, eles põem na nossa cara, a gente não sabe, a gente não vê. Por que você acha que um homem muçulmano foi presidente dos Estados Unidos? Tão horrorizado agora porque um prefeito assumiu Nova York. Um presidente muçulmano já foi presidente. Barack Obama é muçulmano, amigo de infância de Bin Laden e de tio Bill, que é o cara aí das inoculações, que é o cara do software, que agora está atacando mosquito em nós. Mosquito modificado geneticamente. É para matar os mosquitos ruins. Conversa, irmão. Agora é dono
da Heineken e dono da Coca-Cola. Tu acha que ele está botando substância onde? Para te envenenar. Por que que você tem aí a BlackRock? São 50 empresas grandes na mão de 10. Não há concorrência. É tudo deles. É tudo deles. Com marcas diferentes, mas é deles. Por que que você acha que tudo é trans? Tudo vem um amarelinho aí, ó. É alimentação modificada geneticamente. Não é natural. Aí você come hoje, come uma semana, come um mês, come um ano, come 2 anos. O que que eles estão fazendo? Uma mudança genética na humanidade sistemática. O que que é trigo e joio? O joio é o trigo modificado geneticamente. Usa um termo grego, vivanion. Como eu modifico de dentro para fora? Por que que você acha que, na nossa época, tinha televisão preto e branco e chuvisco? Depois passou a ter colorida. Depois nós passamos a ter celular. Depois nós passamos a pegar o computador 486. Essas frequências entraram em nós, começaram a nos adulterar. Nós passamos a gerar filhos. E chegamos a um nível tão evoluído que se você der para o bebê o celular hoje, ele já mexe. Tem crianças que abrem aplicativo em inglês, joga, baixa. Caraca, como é que ele pode fazer isso? Nós transmitimos informação via genética. Porque um milímetro de fita de DNA tem mais informação do que todos os computadores da humanidade. E quando diz que vai trazer os livros e abrir os livros, tu acha que Deus vai trazer uma brochura, um livro preto grandão? É só abrir o teu filete de DNA, que tudo a teu respeito está no teu DNA. Toda a tua história genética está no teu DNA. DNA é o livro da tua vida. É o livro da minha vida. E tu acha que essa modernidade está fazendo leitura de quê? Por que que Yeshua chega diante daquela mulher, olha para ela, escaneia e diz, tu já tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Se você for estudar sobre micromerismo, o código genético do homem, ele é chapado no útero da mulher e o código genético fica registrado ali. Ele certamente leu os códigos genéticos, mas ali os 5 maridos representavam 5 deuses espirituais que estavam governando Samaria, que o rei da Síria mandou para lá, quando tirou o povo de Israel de Samaria e mandou 5 nações da Babilônia para lá, com suas divindades. A guerra espiritual, irmão. A guerra espiritual. Aí eu falei um bocado de coisa aqui, não gravei, vai ficar só no vídeo, no áudio não vai ter. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom, a paz. Porque senão eu fico falando aqui e eu gosto.